Vamos lá, gente. Como decorar um quarto pequeno, né, e ainda ganhar espaço, né? Lembrando que é um quarto pequeno para duas crianças. Então, a gente tem que levar sempre em conta, né, a necessidade da maior criança, da criança que tem mais idade, tá? Para ela não se sentir meio que deslocada ou infantilizada dentro de um espaço, talvez que seja pensado para o menor, tá? Então, procure pensar sempre no mais velho, ok? Ah, e outro ponto muito importante também é ver como é que está a infraestrutura desse quarto, né? Se ele precisa de alguma mudança estrutural, tá? De talvez uma movimentação de parede, né? Para aumentar ou não. Mas se não, tá? Aí já é o caso de a gente começar a decorar esse espaço. E por onde que a gente vai começar? Por exemplo, se for aí duas crianças de idades bem próximas, né? 4, 5 anos, né? Que seja, tá? Mas idades próximas. O que que você vai ter que pensar primeiro? Que tem que ter duas camas. Ótimo. Mas aí você quer fazer algumas mudanças, né? Que fiquem visíveis, né? E que também sejam agradáveis, né? Para esse uso aí do dia a dia. Tá? Lembrando que às vezes, por exemplo, crianças de 2, 3 anos estão sempre ali brincando no chão, né? Então, por elas estarem sempre brincando no chão, a gente tem que pensar também nessa questão do piso, né? Do revestimento, nessa questão do aquecimento dessa criança que estiver ali brincando. Então, o primeiro ponto é se pensar: você quer mudar o seu piso? Né? Porque se você quiser mudar o seu piso, calma aí, gente. Vamos chamar aqui o pessoal, né, que está aqui no Instagram, né, para poder estarem aqui participando também dessa aula aqui com a gente, né, desse encontro aqui com a gente. Né? Então, vamos lá. Então, o que que a gente tem que pensar aqui? A gente tem que pensar primeiro em relação a esse piso, né? O seu piso hoje ele é frio, né? É um porcelanato, é uma cerâmica. Aí a gente tem que pensar, essa criança tem quantos anos? 2, 3? Então, se ela tiver em torno dessa idade, talvez seja interessante estar pensando num piso vinílico, né? Que já é um piso que tem essa questão do tato mais agradável, não é um piso frio. Então, ele é ótimo para crianças, talvez nessa faixa de idade, que estão sempre brincando ali no chão. Mas aí, se você não tem disponibilidade para estar aí trocando o seu piso, né? Ou nem simplesmente trocando, talvez revestindo, né? Cobrindo esse teu piso com outro piso, que poderia ser o caso do piso vinílico, né? Se você não tiver essa intenção, uma outra possibilidade muito interessante é a utilização do tapete. Aí você vai falar assim: ah, mas o meu filho ele é alérgico. Gente, hoje existem possibilidades, tá, de tapete para pessoas que têm alergia, né? Possibilidades de tipo de tapete para pessoas que têm PET. Então, hoje não tem desculpa, tá? Então, se você tem a necessidade de ter esse piso mais agradável para o seu filho, para sua filha, e talvez não queira estar investindo numa troca de piso, ou talvez numa cobertura de um piso vinílico, né, em cima da sua cerâmica atual, o tapete é uma ótima opção. Tá? E como é que a gente pode estar aí, né, ganhando espaço, né, nesse ambiente que às vezes é pequeno e utilizado hoje por duas crianças, tá? A gente pode estar fazendo partido de uma bicama, né? Ou a gente pode também estar fazendo uso, né, de uma beliche, que também é muito utilizado hoje em dia, né? Que não sei se vocês já viram, às vezes que tem aquelas beliches que tem uma que é em cima da outra, né? Assim, realmente assim, uma em cima mesmo da outra, e tem aquelas que é uma atravessada, né, transversal em relação à outra. Isso também é uma ótima opção, tá? Mas aí depende muito
da disposição aí da sua porta, da sua janela, né? Se nesse espaço vai ter que ser inserido, talvez, uma área de estudos, né? Então, a gente tem que pensar sempre nesse detalhe, tá? Mas aí a gente tem essas duas opções aí de tá aí inserindo as camas no espaço, tá ok? Então, a gente já falou aí sobre a questão de piso, né? Se você vai estar utilizando aí o piso ou um tapete, tá? Para quem estiver aqui, ó, né? Eu estou aqui com o pessoal, eu estou aqui com o pessoal aqui na aula, aqui do computador, tá? Então, vocês que quiserem saber um pouco mais, depois eu posso estar mostrando aqui para vocês o que é isso aqui que está acontecendo. E se vocês quiserem participar, eu vou deixar aqui um link aberto para vocês, mas eu vou explicar tudinho depois aqui para vocês no Instagram, tá ok? Então, vamos continuar, gente. Então, eu já falei aqui com vocês, né? Desculpa aqui que eu estou vendo aqui o pessoal aqui do Instagram, tá? Então, vamos lá. Nossa, que lente, um. Ai, gente. Então, vamos lá. Aqui eu já falei para vocês, né, em relação à questão do piso, né, como eu já falei antes, né, se é um piso frio, se você tem hoje um piso mais aquecido, você tem disponibilidade para estar trocando esse piso, né? E falei também que se você não tiver essa disponibilidade de trocar o piso, você pode estar fazendo uso aí do tapete, né? Já falei também em relação às camas, né, desse ambiente, para você aí que tem duas crianças aí dentro de um espaço pequeno, né? Então, já falei tanto da opção da beliche, né? Da beliche uma em cima da outra e da opção da beliche uma transversal à outra, né? Que isso aí vai depender meio que da disposição aí dos móveis, né? Da porta, da janela no seu ambiente, né? Então, vamos falar agora em relação ao uso desse ambiente, a melhor aproveitamento dos móveis dentro desse ambiente, né? Então, quando a gente pensa aí que a gente pode estar inserindo uma área de estudo para essas crianças, né, a gente tem que pensar de como será esse uso, né? Esse uso vai ser conjunto, né? Essas crianças vão estar utilizando esse espaço para estudar ao mesmo tempo? Se sim, a gente já tem que pensar na opção aí de uma área de estudos um pouco maior, né? Que talvez com duas cadeiras confortáveis, tá, gente? Mas também não quer dizer que confortável está associado a caro. A gente tem muitas opções aí no mercado, né, de cadeiras aí confortáveis, com valor bem acessível, tá? Então, a gente tem que estar pensando tanto nessa questão da área de estudo para essas crianças e também na área de estar aí estocando, né? Estocando, vamos dizer, talvez não seja a palavra certa, mas a gente está aí, né, organizando, né, o material escolar, né, de uma forma que às vezes fique acessível para essa criança também, tá? Mas que se não der para ser acessível para a criança, que pelo menos tenha essa área aí para a gente poder estar organizando esse material, tá? Então a gente pode fazer o uso de prateleiras, né, aí em cima dessa área de estudos, né? A gente também pode estar fazendo uso também, às vezes, se não tiver muito espaço, que é o caso aqui hoje, né, desse nosso encontro, a gente também pode fazer uso de prateleiras acima da porta, né, acima do vão da porta. Então, também uma ótima opção, tá? Então, a gente tem que sempre ter que estar pensando em formas de estar aí melhorando, né, e agregando aí um pouco de funcionalidade para espaços pequenos, tá ok? Vamos ver mais o que a gente pode estar falando aqui. Se você, né, tá? Que eu entendo que eu estou falando aqui de espaços pequenos, tá? De ambientes pequenos para estar aí colocando duas crianças nesse espaço. Mas se você tiver como tá localizando essa área de estudos próxima à janela, seria uma ótima opção. Por quê? Porque você tem aí a iluminação natural.
tá? A gente entende que não são todas as crianças, né, que gostam de estar estudando, né, de estar imergido nessa questão de estar adquirindo informação, né? Então, é sempre interessante a gente deixar esse ambiente o mais agradável, o mais atrativo, o mais confortável possível, para que essa criança possa estar ali, né, inteira, né, naquela ação ali que ela está fazendo, ali que está se dedicando naquele momento. Então, invista sempre numa mesa o mais próximo possível da iluminação natural. Mas é claro que às vezes isso não é possível. Então, quando não é possível, né, a gente tem que fazer o uso aí de uma iluminação artificial, tá ok? E aí a gente pode estar fazendo uso de uma luminária, de uma arandela. Às vezes, se essa área de estudos estiver abaixo de uma prateleira, a gente pode estar fazendo uso também, talvez, de uma iluminação, né, que esteja aí fixada nessa prateleira ou que esteja embutida nessa prateleira, tá? Então, aí fica a critério do budget de vocês, tá? Do que vocês têm aí de disponibilidade financeira para estar investindo, tá? Nesse espaço, né? E aí, para finalizar aqui também essa conversa aqui, essas soluções que eu estou dando aqui para vocês, para quem tem quarto pequeno com duas crianças, tá? E para ajudar nesse aproveitamento, né? A gente já pode estar falando aqui também da questão da televisão, né? Da temida televisão, que tem pais que às vezes até gostam de ter essa questão da televisão, que é um refúgio para eles, é um descanso para eles, né, no dia a dia, né? Mas lembre, gente, a área de dormir é a área de dormir. Eu sei que eu falo isso, mas eu também tenho, né, uma televisão no meu quarto. Mas se a gente educar os nossos filhos, né, a terem essa questão do área de estudar, área de descansar, área de diversão muito bem definidas, bem claras, acaba que você consegue criar, fazer com que ela tenha o foco, né, para todas essas áreas que eu falei para vocês. Então, se você tem ali muito bem definida a sua área de estudos, ela e bem definida, bem estruturada, né? Então, a criança vai se sentir confortável em estar ali naquela área, em se entregar naquela área, né? Se você tem a área de dormir ali muito bem definida, muito bem embasada, aconchegante, tá? E quando eu falo aconchegante, gente, eu estou falando também em relação a essa questão da iluminação, tá? Porque até vou voltar aqui um pouco e já dá para uma outra sugestão aqui para vocês, antes de finalizar, né? A questão da iluminação, gente, ela é muito importante, né? Todos nós temos em mente que quando a gente acorda, a gente recebe um tipo de iluminação natural, e essa iluminação ela tem uma cor diferenciada, né? Do mesmo jeito que quando a gente recebe a luz do meio-dia, ela tem uma outra tonalidade. E quando a gente recebe a luz do entardecer, a gente tem uma outra tonalidade. Vocês já pararam para pensar nisso? Né? Vocês já pararam para pensar qual é a iluminação que vocês estão inserindo aí nos quartos de vocês, nos quartos dos seus filhos? Né? Se é uma iluminação muito fria, entendendo que essa iluminação fria, aonde que ela se encaixa, né? Desde a hora que você acorda com a sua iluminação natural até a hora de você dormir, né? Eu estou falando de iluminação natural, não estou falando de iluminação artificial. Aonde que a luz branca ela está se encaixando, né? Lembrando que quando você acorda, você tem uma luz, mas é uma luz que ela é amarelada, né? Que se você olhar para o céu, você vê lá, a gente vê lá que o céu é azul, tem as nuvens brancas, mas tem o sol que é amarelo, né? Toda criança já aprendeu isso no colégio, né? E a gente vê essa irradiação mesmo da luz, que ela tem uma cor diferenciada. Ela não é uma cor branca, ela não incide de uma forma intensamente azulada, vamos dizer assim, né? Quem tem essa característica azulada é a luz da lua, né? E mesmo assim, às vezes, a gente pode notar aí algumas nuances aí de cor, né? Então, você pensar que quando você quer ter uma luz para o quarto,
invista em uma luz amarela. Tá? E não pensa que eu estou falando luz amarela, Daniela, é uma luz incandescente. Não, não é uma luz incandescente. Né? A gente não está aí voltando a, não sei, 20 anos atrás, não. Tá? Eu estou falando de uma luz amarela quando eu falo assim, uma luz quente. Tá? Se a gente pensar que a luz que a gente utiliza aí em ambiente que é a mais vendida aí, que é a luz de 6.000 K, que é a temperatura de cor. E se a gente pensar que eu estou falando para vocês agora, luz quente, que ela pode estar aí variando entre 2.700, 3.000, né? Isso aí, para mim, é a forma mais agradável, tá? Mas que, se você não se sentir confortável de ter uma luz com uma temperatura de 2.700 ou de 3.000, você pode investir numa de 4.000, tá? Eu não sou muito confortável para poder estar assim, botando nos meus projetos a luz de 4.000. Mas, se você se sentir confortável, você pode colocar de 4.000, que é a luz neutra, tá? Ela é a luz neutra. Mas, se você quer com que os seus filhos tenham o conforto, né, dentro do ambiente, né, que eles já entendam que quando eles entrarem no quarto, dependendo da hora do dia, é a hora para descansar, invista numa luz amarela, numa luz quente. Então, pode investir aí numa luz de 3.000 K, que vocês não vão se arrepender. Aí, vai de vocês saberem qual é o índice, né, de reprodução de cor. Né? Porque aí sim, quando a gente está falando de índice de reprodução de cor e lumens, aí a gente está falando de intensidade luminosa. Tá? Eu sei que é difícil para vocês entenderem isso aqui, né? Mas é só vocês entenderem uma coisa. Quando vocês forem comprar uma lâmpada, compra uma de 3.000 K, né? Que é uma luz mais amarelada, né? Que é uma luz ideal para aquela hora ali que vocês já estão indo para o quarto, que é a hora que vocês vão estar ali acendendo as luzes e utilizando ela de uma forma mais intensa, tá? E aí você pensar que, se você tem uma iluminação hoje branca, que é de 60 watts, você também pode investir na de 60 watts amarela, tá? Ela vai ter a mesma intensidade luminosa, só que aí você tem que investir talvez uma intensidade. Quando a gente pensa em intensidade, a gente não está falando só de 60 watts, 100 watts, não. A gente está falando principalmente de lumens, tá? Então, aí você tem que pensar numa quantidade de lumens maior. Então, é só você ir lá na tua lâmpada hoje, que já está te atendendo, dá uma olhada nas especificações, vê quantos lumens que ela tem, 800, 1.000, 1.200. Se ela tem 1.200, então vou comprar dela a amarela com os mesmos 1.200, porque eu já sei que ela vai me entregar uma intensidade de iluminação no mesmo padrão, né? Só que com uma temperatura de cor diferente, tá? Então, não pense que luz amarela é uma luz que vai deixar o ambiente mais escuro. Não, não é isso, entendeu? Só vai entregar uma tonalidade de cor diferenciada. E é uma tonalidade que já vai te acalmar, que teu organismo já vai entender que é hora de descansar, é hora de descansar, relaxar o corpo e dormir, tá? Então, investe nesse tipo de iluminação até em sala também, tá? Sala, quarto é o ideal. Agora, se você quiser uma iluminação mais aconchegante ainda, é 2.700 K, tá? Então, vamos lá. Para finalizar, né? Vamos agora finalizar, né? E você ter todos esses espaços bem definidos, tá? Então, para finalizar, invista também em materiais que tenham tons amadeirados, tá? Para trazer um pouco dessa sensação, né, dessa ligação com a natureza. Todos nós fazemos parte da natureza, né? Então, nada mais justo, né, do que para esse momento de relaxamento ou esse momento de criatividade. Quando eu falo momento de criatividade, é aquela área de estudos ali do seu filho, você ter essa conexão aí com a natureza. Traz um pouco de madeira, né? Às vezes a cama pode ser de madeira, a mesa de estudos dele pode ser de madeira, a prateleira, mas traga um pouco disso, tá? Eu não falo muito em relação a plantas, porque às vezes tem pais que têm um pouco de
de preconceito, né, de trazer plantas para dentro do ambiente infantil, né, achando que talvez a criança pode quebrar, pode subir numa cadeira, puxar e ser um pouco perigoso. Tá, entendo, tá? Entendo, mas eu sei que tem como a gente dar uma burlada nessa situação. Mas, pelo entender, eu estou falando para vocês hoje só investirem nos tons amadeirados, tá? Então, é isso, gente. Vamos lá, vamos recapitular, né? Espaços pequenos. Ah, tá. Antes, tons amadeirados claros, tá? Porque a gente está falando de ambientes pequenos, tá? Espaços pequenos. Então, vamos recapitular. Piso, né? Se você quiser investir numa troca de piso, ou se você quiser investir num piso sobre piso, né? Você pode investir no piso vinílico. Se não, você pode investir em tapete. E um desses dois já vai trazer o conforto necessário para aquelas crianças que estão sempre ali em movimento, mas sempre no chão, tá? Seja ela deitada, brincando, sempre no chão, tá? Outro ponto, né? A parte do dormir, a cama, né? Eu falei que para espaços pequenos, o ideal é você ter cama beliche ou bicama, né? Aí eu até dei a opção da beliche, que a gente tem aquelas sobrepostas, ou a transversal, né? São opções diferentes para você estar utilizando aí, dependendo do seu espaço, tá? Uma boa área de estudos, né? De preferência perto da iluminação natural, né? Perto de uma janela. Que, se não for possível, faça uso de uma iluminação artificial, né? Que pode ser uma luminária, uma arandela fixa na parede. Aí fica a seu critério, né? Outro ponto que eu falei muito importante foi a questão das prateleiras, né? Que a gente pode estar utilizando ela tanto em cima da área de estudos ou em cima de uma porta, né? Isso aí fica ao critério do espaço, que o espaço de vocês pode oferecer como área aí de organização e armazenamento desses materiais de estudo do dia a dia, tá ok? E, né, para finalizar, até falei em relação à iluminação, a gente tem que pensar muito nessa questão da iluminação, né, já pensando que o nosso corpo tem que estar já recebendo um tipo de iluminação diferenciada para estar aí relaxando, ou uma iluminação um pouco como é que eu vou dizer? Um pouco mais intensa quando a gente pensa em área de estudos, tá? Então, é isso, né? O nosso encontro de hoje aqui foi sobre, né, o quarto compartilhado por duas crianças para espaços pequenos, né, sempre buscando aí, né, a melhoria, né, desses espaços, né, de forma a agregar aí em relação a tanta funcionalidade e aconchego, né, para quem estiver habitando esses espaços. Tá? Já vou deixar aqui para vocês, né, um canal aberto para quem quiser poder estar aí me chamando e dando sugestões de outros temas que a gente pode estar compartilhando aqui.